Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos os que estão apostos, aguardando a continuidade aí de nossos estudos em Gálatas, hoje com a parte 13 de Gálatas, dando sequência ao capítulo 5 da carta, leremos os versículos 8 a 15. A paz do Senhor Jesus para todos os que estão aí em nossa companhia e em torno do estudo da palavra de Deus. Já convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nosso texto de hoje é a sequência da semana passada, da parte 12, indo agora a partir do versículo 8 até o versículo 15, que é nosso penúltimo trecho. Semana que vem, querendo Deus, na parte 14, estaremos fechando o capítulo 5 com uma leitura devocional bem dinâmica e aplicativa de toda a argumentação que o apóstolo tem feito até aqui em torno da vida pela justificação, da vida na justificação pela fé na graça em Cristo, de Cristo Jesus o Senhor, realizada em Cristo na cruz. Gálatas capítulo 5, de 8 a 15, por favor, me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Para que fique então um pouquinho mais pertinente, mais apropriada a leitura, vamos ler a partir do versículo 7, voltando então ao versículo 7 do texto que não vamos comentar hoje mais. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu sei que fazer esta leitura interrompida, né? Afinal de contas ela começa na metade do capítulo e encerra no outro trecho que ainda é um terço. E na verdade é 2/3. Na segundo terço do capítulo inteiro, e essa leitura ser entrecortada parece que fica fora de sentido. É claro que não fica, considerando que estamos acompanhando, né? Nós estamos indo numa sequência que nos precede aí nas partes anteriores que estivemos considerando ao longo desse tempo. Mas é importante a gente considerar aqui que este trecho, de fato, muda, parece que o enfoque, a forma da linguagem, de repente há uma exortação, há um lamento, há uma advertência e ao mesmo tempo há uma severa afirmação da parte do apóstolo, uma invectiva pesada. Quem dera que eles se castrassem, se referindo aos judaizantes, isso falando do desespero do coração dele a respeito do caos que estava se formando dentro da igreja. E essa linguagem toda, onde ele começa a falar, citando o texto de Levítico, a lei se cumpre num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, e aí ele exorta que eles se amem, e diz: vocês estão se devorando uns aos outros. Ela aponta ao mal que os judaizantes instalaram dentro da comunidade da igreja da Galácia. Dividiram a igreja. E é isso que vamos considerar hoje aqui. Todo esse ensino legalista, todo esse ensino que procura trazer para dentro do seio da igreja aquilo que não foi dado à igreja. Ela já nasceu dentro de um espírito de liberdade. Onde está o Espírito de Cristo, aí a liberdade, Paulo afirma. E essa é uma verdade que cada crente individualmente não só vive, mas tem de experimentar. Onde está o Espírito de Cristo, aí a liberdade. A igreja emergiu no espírito de liberdade. E de repente os judaizantes chegam e tentam chamá-la de volta para uma religião, ou uma prática de uma religião que foi interrompida com a revelação da graça. Ela cumpriu o seu papel como aio, né? A lei, até que a graça chegasse. Estamos repetindo aqui toda uma argumentação que vem desde Efésios e está aí dentro da carta aos Gálatas, é evidente,
os irmãos têm acompanhado, mas de repente eles trazem de volta, querem carregar uma carga, um jugo que Jesus mesmo disse, eles não conseguem levar esse jugo que querem impor sobre os outros, se referindo aos fariseus. E isso causa uma divisão dentro da igreja. E essa divisão cria celeuma, cria briga, cria dissensão. Irmãos já não se respeitam mais. E o legalismo faz isso. Esse trecho cuida disso. Lutero ataca de forma muito violenta, nós vamos ver, muito brava. Parece que ele está imbuído daquele espírito que inflamou o coração de Paulo a respeito do que estava acontecendo, e é evidente. No caso de Lutero, isso é muito pertinente. Ele estava saindo de dentro desse escravagismo que foi trazido para o cristianismo através dos judaizantes e que tomou a forma da igreja romana, que sobrecarrega o seu adorador de cargas, de sacramentos, de observações, de leis. Mas lembremos, falamos semana passada, os filhos da igreja protestante deste início do quinto século da reforma protestante não estão isentos disso, não estão livres disso, pelo contrário, levantaram-se mestres entre nós carregando toda uma carga de temores, superstições, medos, deveres, leis a cumprir, formas, rituais chamados doutrinas, com o piedoso nome de usos e costumes, mas que trouxeram uma carga de deveres, de imposição, de observância, de cobrança de líderes, de homens, de grupos, que dividem os crentes. Divide o pensamento, divide o coração, manda para longe a liberdade com que Cristo nos libertou, que é com que ele começa, não é? O capítulo 5, lembrando de novo, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então toda a argumentação do apóstolo neste trecho é uma exortação quanto ao perigo de abandonar a verdade por conta de uma confissão legalista. Uma confissão que pretenda uma vida reta, e é evidente, o legalismo tem essa pretensão de retidão, mas está condenado em si mesmo. Na verdade, investe na religiosidade aparente por esforço humano, que é fruto da carne. A religiosidade aparente por esforço humano e por ser esforço humano é fruto da carne. Não é oriunda do Espírito de Deus. Então, o apóstolo concentra a sua advertência nestes dois aspectos. Nós vamos apresentar os dois aspectos. O primeiro aspecto que ele está mostrando aqui para nós, que a pregação legalista contamina. Foi isso que eu, já na introdução aqui, coloquei para os irmãos. O ensino legalista, a pregação legalista, ela contamina. Seja ela naquela forma explícita dos judaizantes, dos dias dos crentes da Galácia, dos Gálatas, quanto a deixarem-se circuncidar e observar os rituais da lei, guardar sábado, guardar luas novas, festas, não comer isso, não comer aquilo, aquilo lá está proibido e etc. Cumpra tais e tais votos. Ou como a versão moderna, onde se trouxe para dentro da confissão o medo daquilo de que estávamos libertos, das influências do diabo, da sua presença, das suas artimanhas. O medo também de não ser suficiente crer na justificação pela fé e precisar criar alguns adereços, o cumprimento de alguns votos, para nos tornarmos agradáveis a Deus, mais dignos desta salvação. Paulo condena isso com fúria, porque é outro evangelho, é uma mentira, uma falácia, pintada de piedade, vendida como a expressão maior da piedade, como engana, como seduz, como confunde, mesmo porque atinge o cerne da vontade carnal do religioso, que é salvar-se a si mesmo, que é justificar a razão de ter sido salvo. Porque produz a pseudo-piedade calcada naquela que é aparente, na piedade aparente. Então torna o cumpridor de regras um crente que se mede acima dos demais. Daí começaram as divisões, as facções, a guerra. Ou seja, estes, os legalistas, os que cumprem normas, se entendem santos e reputam aqueles outros, os que não cumprem, por carnais. Isso estava acontecendo dentro da igreja da Galácia. Então Paulo afirma que isto é como resultado do fermento levedando toda a massa. Está entre aspas, porque na verdade ele está tomando por empréstimo uma expressão de Jesus.
Jesus usou essa argumentação que vem desde o Velho Testamento, porque fermento, no conceito do Velho Testamento, é uma ideia de contaminação, e Jesus usa exatamente com essa ideia. Ele adverte os discípulos a terem cuidado quanto ao fermento dos fariseus, está em João 4. E Paulo, outro tanto, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar também desse fermento que leveda toda a massa, que contamina. O que faz o fermento? O fermento faz a massa inchar. E o Yersby trabalha bem com essa ideia para dizer é exatamente isso que o legalismo faz. Ele incha o crente de uma pseudo-santidade, ele se sente mais santo, ele fica orgulhoso da sua santidade. E orgulhoso sobre o outro que não a acompanha, superior ao outro. Mede-se, mede o outro também. Infelizmente, isso é um mal terrível. E Paulo foi muito sábio quando ele diz um pouco só de fermento, ele leveda a massa toda. O que ele está dizendo é, essa gente entrou aí, eles eram poucos, vocês uma grande maioria, olha como os contaminou, como perverteu todo o povo, invadiu todo o cenário da igreja, não é? Então, infelizmente, é isso. Os legalistas ficam inchados por uma pretensa espiritualidade santa, correta, que é, por fim, um investimento na carne. E não tem eficácia porque não traduz o poder santificador e suficiente da graça de Deus que opera pelo Espírito e não opera por normas humanas ou legais. A verdade opera no íntimo. O salmista já disse isso, né? Guardo a verdade no íntimo. Ele bem lembrou isso para nós. Então, no verso 12, indo ao verso 12, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ele faz uma invectiva aqui muito pesada, muito violenta. Ele diz saber que os judaizantes os estavam perturbando, ou seja, confundindo. Claro que sim. Então ele expressa a sua completa repulsa ao dizer que preferiria que eles se castrassem, ou numa alusão a que se emasculassem, em lugar de somente se circuncidarem. Ele está sendo pesado na sua linguagem, mas na verdade ela tem um sentido espiritual, embora ele esteja usando de forma ofensiva, mas o que ele está dizendo é, eu queria que esses judaizantes fossem eunucos, que eles se castrassem espiritualmente, não pudessem mais produzir filhos da sua falsa doutrina. É isso que está por detrás, o pano de fundo do seu pensamento, quando ele diz, quisera que eles então se emasculassem, que eles se castrassem, em vez de ficar insistindo na circuncisão, então que se tornassem espiritualmente estéreis, incapazes de produzir filhos do seu engano. E o Yerbes faz essa interpretação também, eu gostei muito, por isso estou compartilhando aqui com os irmãos. Na verdade, eu disse aos irmãos que Paulo, então, trabalha com dois aspectos na sua advertência. O primeiro é esse, que a pregação legalista contamina. E o segundo é que a pregação legalista gera facções. Ao contaminar, divide. Porque é evidente, há quem não se deixe contaminar. E aqui no caso, esse que não se deixou contaminar pelo legalismo, ele fica posto de lado, ele fica diminuído. Ele se defende também. Ele luta contra aqueles que estão tentando persuadi-lo de que ele é menos crente, de que ele é menos fiel, de que ele é menos santo, menos digno, então menos salvo, no final das contas. Isso faz facções, a igreja então estava dividida em grupos por conta disso. Então o verso 15, complementando o verso 14, leremos, ele revela que a igreja estava dividida. Vejam aí, 14 ele diz assim, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está atacando o fato de que a carnalidade já estava tomando conta através dessa falsa piedade e o amor já tinha voado pela janela. E aí ele traz o texto de Levítico à tona para exortá-los, conscientizá-los, dizendo, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem com a sua linguagem pesada no versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu penso que a informação que chegou para Paulo, a descrição, a queixa, o que foi que chegou até ele, mostrando o que estava acontecendo lá com as igrejas da Galácia, revelou um estado de destruição, de autodestruição, a igreja se consumindo internamente, de tal maneira que este versículo 15, mais do que toda a argumentação que ele vem fazendo desde o capítulo 1, até com lágrimas,
Este versículo 15, ele é uma janela que mostra para nós e explica o tamanho do desespero e da angústia do apóstolo e da sua fúria contra os judaizantes. O mal que ele causou, que eles causaram. Ele deixou lá uma igreja que estava livre no evangelho, que estava vivendo feliz o evangelho. Lembram? Ele diz, vocês me receberam como se eu fosse um anjo do Senhor, como o próprio Cristo. De tal maneira que vocês, se pudessem, me dariam seus olhos. Ele sabia quanto que ele era amado por aquele povo. De repente ele estava ouvindo dizer que o povo o estava tomando por inimigo deles. É aí que ele tem que argumentar como um pai, para mostrar a eles, não, o amor está aqui dentro. Esse versículo 15 mostra o resultado final dessa destruição. É fato. Entre nós, evangélicos, destas últimas décadas, 50 anos para cá, o movimento legalista se levantou muito poderoso entre nós, muito forte. E ao se levantar muito forte, ele não fez nada diferente do que aconteceu aqui, registrado no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Ele dividiu crentes. Ele fez com que crentes que não atendiam às normas impostas por legalistas da liderança de suas igrejas taxativamente, explicitamente, reconhecidos como legalistas, não assumem esse título, mas expressam em todas as suas formas de ser, criando exclusões, diminuindo os demais. E esses crentes se viram acuados, postos para fora, diminuídos, sinceros na sua busca, na sua verdade, mas entendendo que acompanhar aquelas restrições e proibições era inócuo, era algo inócuo. E pior, tinha a pretensão, esse era o mal maior, de dizer que por essas vias e formas eles seriam mais crentes, mais dignos, mais amados e mais abençoados. E sem elas, menos crentes, menos dignos, menos amados, menos abençoados. E por aí mesmo, sem o respeito dos demais. Isso dividiu a igreja em santos e carnais. Uma santidade pífia, aparente. A gente chama de santidade da fita métrica, santidade do figurino. E ela causou males, em alguns casos irreversíveis. Muito sério. Dividiu grupos, dividiu igrejas locais, dividiu famílias, produziu injustas e pecaminosas exclusões. Muito sério. Eu lembro de certa vez estar numa loja, naquele tempo que a gente tinha de procurar as lojas que tinham máquinas de cópia Xerox, e eu estava indo lá justamente numa fila, porque todo mundo se servia daquelas máquinas, para tirar a Xerox do boletim da minha igreja. E apareceu um pastor da nossa denominação, do nosso grupo, que me viu ali dentro. No meio daquela gente toda que estava lá, e eu acredito que todos, à exceção de mim, não evangélicos, não cristãos, mas vendo aquele homem, inclusive entrando, né, com todo aquele estereótipo de evangélico da época, ele olha para mim, ô irmão, que bom ver você. Aí esfregou as mãos assim, foi isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Espero que lhe cause a repulsa que me causou. Esfregando as mãos, ontem eu excluí 13 irmãos, 13. Todo eufórico, se regozijando. Botei para fora da minha igreja aquela gente que não presta para ser crente, porque não cumprem as nossas normas, isso e aquilo. Eu fiquei envergonhado por causa de todos os demais que não eram crentes e enojado. Graças a Deus foi a última vez que eu vi aquele homem. Nunca mais voltei a ver o rosto dele. Mas eu saí dali com tanta repulsa e pensando, que evangelho é esse? Que mal esse homem fez que o chega e que o torna tão feliz? Bem, mais tarde, tantos anos depois, né, fui estudar, né, psicologia, psicanálise, fui conhecer um pouco mais da alma humana. Aí ficou tudo tão explícito para mim, tão claro. Os abismos que habitavam naquele coração, coitado, para o levar a fazer castrações em massa, daquela maneira como fez, e se regozijar tanto. E imagino quantas pessoas, de fato, filhos e mulheres de Deus, ele jogou para o ostracismo e os fez se sentirem não crentes, indignos do Evangelho. Quem é digno do Evangelho? Você é, meu irmão. Será que eu sou digno do Evangelho? Em algum momento a Bíblia diz que eu sou digno? Existe alguém digno?
palavra diz que em minha carne não habita bem algum, não há homem que não peque. O maior seja o menor no meio de vocês, seja servo dos outros. A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus vai noutra direção, noutra distância, mas este trecho que estamos lendo, ele nos ensina coisas muito significativas nesta área. E vamos lá, vamos avançando. Então veja, o que estamos dizendo aí é isso. Que o verso 15, complementando o 14, vai revelar essa igreja dividida, bem própria dos movimentos legalistas, que sempre vão produzir dois grupos, os espirituais e aqueles que eles apontam por carnais. E aí a igreja estava dividida, e isso denunciava o descambar paradoxal da carnalização da fé e do serviço. Agindo sob servidão, eles estavam a serviço da carne. Lembram da alegoria? A carne representava Ismael, e não do espírito. Na alegoria, Isaac representava o espírito. Ou o espírito estava representado por Ismael, por Isaac. Lembrando a alegoria do início aqui, do capítulo 2, que estivemos lendo juntos. Então, esta advertência, por fim, ela produziu uma das máximas abençoadas da doutrina da fé cristã, registrada no verso 13, que corrobora o verso 1. Então, eu vou fazer a leitura do 1 e ir ao 13, para você perceber como os dois se complementam. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui nós temos um ponto nevrálgico dessa doutrinação e ensino, que é o nosso ponto fundamental da parte 13 deste estudo desta noite, que estamos considerando aqui. Veja. Esta liberdade, Paulo está dizendo, fomos chamados à liberdade, esta liberdade só funciona sob o domínio do Espírito. É o que ele diz aqui no verso 13. É o que ele está nos dizendo a partir do verso 16, que veremos na próxima semana, continuando na próxima semana. Liberdade sem o Espírito Santo, perdoem, eu tenho usado demais as cordas vocais, e então elas estão bem afetadas. Os irmãos aturem aí, viu? Suportem. Liberdade sem o Espírito Santo é a confissão da graça barata. Quem nos acompanha aí nas pregações que temos feito nestes últimos meses, já sabe bem o que significa isso. Graça barata é uma expressão cunhada por Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele escreveu um livro magnífico, né? Que foi publicado depois da sua morte, do seu assassinato pelos nazistas. Ele era pastor luterano que não apoiou o nazismo e por isso foi preso como traidor e enforcado a poucos dias do nazismo cair. E do campo de concentração em que ele estava preso ser invadido pelas forças aliadas. Mas há alguns dias ele teria sido liberto. Deus não permitiu, não pretendeu assim. Bonhoeffer foi sacrificado a favor da verdade que condenava o nazismo. No seu livro Discipulado, eu acho que é Discipulado, ele fala muito sobre a graça barata, ele condena a graça barata, ele ataca a graça barata e explica o que é a graça barata. A graça barata é aquela que não faz investimento no arrependimento. Ela acredita que o perdão é um status quo, é um decreto chamado graça que vai alcançar qualquer um que se assumir crente. De maneira que ele está perdoado e livre para continuar pecando. Não tem compromisso com transformação de caráter, não responde a essa graça se afastando do mundo, se separando do mal e do pecado. Ela valida tudo que ele quiser fazer e por aí vai. Bonhoeffer chamou de graça barata, contrariando a graça verdadeira, na contramão da graça verdadeira. Porque ele está falando de uma liberdade que virou libertinagem, linguagem de Paulo, aqui. Então essa liberdade só funciona sob o domínio do Espírito. Senão vira graça barata. E aí redunda em quê? Em liberalismo.
Liberalismo é fruto da graça barata. O liberalismo é exatamente o filho da graça barata. O liberalismo não nasceu da cruz, não nasceu do evangelho. O liberalismo não tem nada a ver com a reforma protestante. O liberalismo e os liberais não têm nada a ver com o sangue vertido na cruz. Os liberalistas são filhos da graça barata. Eles criaram uma religião que alimenta suas vãs filosofias, seus desejos de carnalidade, com o nome de pensar com liberdade, ser críticos da palavra de Deus, da obra de Deus, do Espírito de Deus, daqueles que observam com temor a santidade da vida, a santificação prescrita pela palavra de Deus. Então o liberalismo é filho da graça barata. E o liberalismo aprova ou consente ou até mesmo promove a libertinagem. Linguagem de Paulo. Paulo não fala de liberalismo. Liberalismo é um movimento, o nome que demos a um movimento, aí, uma facção protestante que invadiu e invade, prevalece e domina a mente de um grande número de líderes evangélicos nos dias de hoje. Teólogos, especialmente aqueles que estão com a alma comprometida com as vãs filosofias. E aí, Paulo não usa a linguagem liberalismo, ele fala libertinagem, de forma direta e aberta. Então, na liberdade sem o espírito, prevalece o egoísmo. O amor é anulado, é desprezado. Claro. Se não há compromisso com a graça de Deus que gera atributos e valores espirituais dentro de nosso coração, esses valores não vão surgir. Não tem de onde vir. Cada um busca o seu próprio interesse, até mesmo nas questões referentes ao exercício da fé. Então aqui, mais uma vez, vamos ouvir o comentário de Martinho Lutero sobre este verso 13. Como é importante a gente considerar esse verso 13 e agora o que Lutero comenta a respeito, porque há aqueles que então, exatamente fazendo o que Paulo condena, escrevendo aos Romanos, vão pretender, ou nós não temos direito então de pensar numa vida regrada, numa vida que se separe, que tenha seus cuidados, que não use aquilo, não faça aquilo outro. Isso aí é proibitivo? Isso aí é ser carnal? Não, é claro que não. É claro que a moderação, e a Bíblia aponta nessa direção, é claro que o pudor e todo o cuidado para não nos nivelarmos aqueles que não têm temor de Deus e nenhuma resposta a dar é válido e necessário. Só não pode ser lei, só não pode ser usado como motivo para. Não, é resposta a. É diferente. É daqui para cá e não de cá para lá. Entende? Não pode ser a pretensão de ser um figurino para dizer quem eu sou e dizer a mim mesmo que Deus me aprova. Não, é fruto do meu amor. É fruto do meu temor ao nome de Deus. É fruto do meu desejo de não me igualar com o mundo, não ser como ele, não pensar como ele, não agir como ele, não viver como ele. Mas isso não quer dizer que não viver como o mundo e pensar como o mundo tem um padrão, tem um figurino, tem uma fita métrica. Não existe isso. São extremos totalmente opostos que não se conciliam, porque, como disse Lutero, e o Yerdes trabalha isso, e outro tanto também, Martin Lloyd Jones, a lei nada entende da graça, e os legalistas também muito pouco dela. Distorcem tudo. Então, meus queridos, estamos num terreno muito sensível, porque aí eles vão dizer, se não há critérios, se não há leis, nós estamos dando lugar à carne. Sim, se eu não entender o que é liberdade no espírito, eu parto para a carnalidade, o liberalismo. É disso que Paulo está nos exortando aqui no versículo 13. Há muitos anos, um líder sincero, mas equivocado, de um grupo denominacional ao qual eu pertencia, depois de uma palestra que eu dei no encontro de líderes e acampamentos, ele já veterano até, e eu estava ali falando sobre o fato de que nosso grupo levantava uma bandeira que é abominável em termos da revelação do Evangelho, de que o crente pluga e despluga, ele pode, a hora que ele quiser, ele perde a salvação, depois ele acha de novo, ele por qualquer coisa, ou alguma coisa, ou aquelas coisas que a igreja proíbe, ele pode perder a salvação. É onde ela se baseia para excluir. E nós estávamos mostrando que a salvação é eterna, é graça que vem de Deus, ninguém os arrebatará da minha mão, Jesus disse, por aí vai. Eu não vou entrar nessa questão, que não é isso que estamos pregando hoje aqui. Eu só estou querendo pontuar aqui algo que eu esclareci para aquele irmão. Com muita sinceridade, depois de eu estar ministrando sobre a efetivação da graça,
A nossa redenção eterna, a garantia dela na graça de Deus, no coração de Deus e na cruz de Cristo, e não em qualquer mérito nosso, ou mérito eclesiológico, eclesiástico, ou piedoso. Do lado de fora ele chegou e disse: olha, eu creio em tudo isso que você pregou, isso aí sempre ardeu no meu coração, sempre levantei essa questão, sempre tive meus calafrios ao pensar se eu não vou ter que dar conta a Deus de estar falando, insistindo numa outra situação, mas existe um medo no meu coração. É de pregar estas coisas e os crentes saírem da igreja, ao descobrirem que estão livres. Eu falei: só acabou de confessar o erro maior. O irmão está me dizendo que estas coisas são usadas para intimidar, aprisionar e fazê-los entenderem então que são crentes porque estão dentro da igreja cumprindo normas, que se tirarem essas normas, eles vão revelar que vieram, qual é a natureza verdadeira que está lá dentro deles. Então eles estão como feras enjauladas, e a igreja é a jaula. Olha, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara quando ela mostra que se a graça não operou em mim, qualquer coisa que se imponha sobre mim para me dizer que estou na graça é falso. Se a nova natureza não nasceu, não foi feita aqui, não é a igreja que vai me fazer tê-la. Se eu tenho de proibir o crente, assustar o crente, amedrontar o crente e dizer: se você sair daqui, você perde a sua salvação, eu estou cometendo um crime espiritual sem perdão, meu irmão. Eu estou dizendo a ele, em última instância, que a igreja é a garantia da salvação dele, e não o sangue da cruz. Outro mais, eu estou dizendo a ele que qualquer pecado o tira do céu. E eu lhe pergunto: quando é que o irmão deixará de pecar? E qual é o pecado que o tira do céu? Eu lhe pergunto: se o irmão entende que tem de criar leis para que os crentes se sintam crentes, qual ovelha de fato você tem? É aquela que cumpre as regras? Ou aquela que você sabe que, se não houvesse regras, ela continuaria amando o Senhor, servindo e se separando do mundo? Foi a graça ou foi a igreja quem o transformou? E eu o deixei ir almoçar com esses argumentos no seu coração. Então, aqui mais uma vez, vamos ouvir o comentário de Martinho Lutero sobre este verso 13. Ele diz assim: é como se dissesse, como se Paulo dissesse: encontrastes agora a liberdade por intermédio de Cristo, isto é, estáis muito acima de todas as leis, segundo a vossa consciência e perante Deus. Sois bem-aventurados e salvos. Cristo é vossa vida. A lei, portanto, o pecado, a morte, ainda que vos aterrorizem, não podem, contudo, prejudicar-vos nem conduzir-vos ao desespero. Agora compete a vós tomardes cuidado para que não ofereçais a vossa liberdade como uma oportunidade para a carne, que é a graça barata. Esta é a interpretação que Lutero está fazendo do verso 13. E esta forma dele entender a mensagem do apóstolo neste verso 13, ela é sustentada por argumentação semelhante do próprio apóstolo em Romanos 6, 1 e 2. Foi o que eu citei ainda há pouco, sem ter dado a referência. Em Romanos 6, 1 e 2, quando Paulo confronta o sofisma dos inimigos da verdade e da graça redentora com a hipotética falácia: continuaremos pecando para que a graça aumente? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí Paulo cria um interlocutor imaginário. Então continuaremos a pecar para que mais ainda opere a graça de Deus em nós. Isso é uma deboche, uma falácia assim indesculpável. E Paulo ataca em Romanos 6, 1 e 2. Ele confronta esse sofisma. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ora, ele não está dizendo: alguém tem que me dizer, é desta maneira que você não continua mais vivendo no pecado. O que ele está dizendo é: como podemos continuar vivendo nele? Há um outro poder atuando aí. E esse outro poder se chama temor a Deus e amor a Deus, porque o crente se santifica por duas razões. Por obediência, mas a obediência está calcada em quê? O temor que ele tem a Deus e o amor que ele tem também. Obediência sem amor é escravagismo. Obediência só com temor também é. Temor sem amor é carnalidade.
Mas amor sem temor é vandalismo de relação. É preciso ter honra, respeito, temor. Então, no coração do crente, temor e amor a Deus operam obediência. Então, o reformador Lutero, ele continua o seu comentário. Esse mal espalha-se através de uma extensão muito ampla. Ele está falando dos seus dias, meus queridos, 500 anos passados. Esse mal espalha-se através de uma extensão muito ampla e é o pior de todos os males que Satanás suscita contra a doutrina da fé. A saber, que ele em muitos transforma sem demora numa oportunidade da carne essa liberdade com que Cristo nos libertou. Ele está dizendo que é Satanás quem faz isso. Disso também Judas se queixa vivamente em sua epístola, pois certos indivíduos, diz ele, Judas, se introduzem com dissimulação que transformam em libertinagem a linguagem de Judas, meus queridos, não é só de Paulo, a graça de nosso Deus. É o verso 4 da epístola de Judas. Pois a carne absolutamente não entende, é Lutero quem volta a falar, pois a carne absolutamente não entende a doutrina da graça. Lembram, começamos tudo isso dizendo que Agar nada entende de Sara? Nem Sara tem de viver de acordo com a subvida de Agar, não é? Agar representando carne e a lei e Sara representando a graça. A carne absolutamente, de Lutero, não entende a doutrina da graça, a saber que não somos justificados por obras, mas somente pela fé, e que a lei não tem nenhum direito sobre nós. Por essa razão, quando ouve falar dessa doutrina, transforma-a em libertinagem e imediatamente tira a seguinte conclusão: se estamos sem lei, vivamos, portanto, como queremos, façamos nada de bom, não demos nada aos pobres, muito menos suportemos mal algum, pois não existe lei que nos coaja e amarre. Ah, meus queridos, vejam bem, isso nos faz lembrar a lei da graça, que Paulo levanta uma bandeira poderosa, uma bandeira eloquente para defender. A lei da graça que diz, falando dessa liberdade espiritual, todas as coisas me são legais, ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso estabelece, meus queridos, minimamente 2 pontos de sabedoria espiritual. Que o fato de todas as coisas me serem lícitas significa mesmo todas as coisas. Mas entre todas as coisas que me são lícitas, nem tudo me convém. Não me convém por quê? Por conta do meu desejo, de meus escrúpulos? Ou por conta de leis espirituais que habitam dentro de mim? Do espírito que habita dentro de mim, que a Bíblia diz que arde em ciúme. Que não tem de ser levado a viver aquilo que transforma o homem em inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Todas as coisas me são lícitas, Paulo diz, mas mesmo aquelas que são lícitas, mesmo aquelas que me convenham, porque ele pôs o primeiro ponto que foi, nem todas me convêm. Então, mesmo aquelas que sendo lícitas me convenham, podem me dominar, se tornar num vício, num hábito repetitivo, escravagista. Então, o que é que ele diz? Qual é o segundo ponto? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sejam elas convenientes ou não, elas podem exercer domínio sobre mim, ainda que sejam lícitas. A lei, a palavra de Deus, a lei da graça não vai me condenar por conta delas. Mas impõe-se uma outra lei, uma lei espiritual, uma lei moral que declara: elas podem não ser convenientes. Elas podem representar aquilo que Paulo ensina para nós como mau testemunho, ou seja, o que escandaliza o outro, o que escandaliza o que tem uma consciência menor. Então, por amor dele, eu vou me abster. É a linguagem de Paulo escrevendo aos Coríntios. Vou fazer abstenções por amor à consciência do outro, amor. Ainda assim, todas lícitas, todas me convindo, convenientes. Mas não podem me dominar. E eu não me deixarei dominar por elas. Porque mesmo que convenientes, elas podem exercer domínio e eu me tornar escravos dela.
Eu conheço muito crente que não é escravo de maus hábitos, como vício, álcool, drogas, sexo. É escravo de dinheiro. O dinheiro exerce um domínio, um senhorio sobre ele, pensa em dinheiro dia e noite e vive em função de servir ao dinheiro. E aí cai naqueles pecados da carne de que Paulo vai falar e veremos semana que vem. Ganância. Se torna usurário. E Paulo os põe no nível daqueles que por cometê-los não herdarão o reino de Deus. Eita, temos uma linguagem pesada para a semana que vem. Fosse você, eu faltava a minuta 14, da parte 14, semana que vem. Eu não estou fazendo piada de mau gosto. Eu estou apenas te advertindo, mostrando a você que estamos num terreno santo e sério, não é? Mas eu sei que é justamente por isso que você vai ouvir semana que vem, com toda certeza. Senão você não estaria nos acompanhando, não é? Você quer isso. A linguagem santa e a leitura mais profunda da palavra de Deus. O que Lutero esclarece, meus queridos, é que o significado da exortação do apóstolo é que não vivemos um anomismo. Eu não vivo sem lei por não estar sob regras e imposições legalistas. Mas nós, cristãos sinceros, nós os que vivemos a graça verdadeira, vivemos sob outra lei que é a graça ou a lei da vida no Espírito, de que Paulo passa a tratar a partir do versículo 16. Então, na liberdade sem o Espírito no controle, o controle é o da vontade da carne. É o que ele está dizendo aqui no versículo 13. O controle é o da vontade da carne, se não é o Espírito que está no controle. E então, assim, o apóstolo abre sua argumentação para ensinar a imensa distância entre a vida no Espírito e a vida na carne, de que ele vai falar a partir desse verso 16 até fechar o capítulo 5, e depois vai dilatar isso ao longo do capítulo 6, revelando a praticidade eficaz de uma vida comunitária sob o poder do Espírito de Deus, como nós veremos. Então convido você a estar junto, né? Contrariando aqui agora o argumento jocoso que eu fiz. Quinta-feira que vem, 8 horas, para estudarmos Gálatas, parte 14. Hoje você teve uma minuta, quase que minuta. Passei apenas 10 minutos da nossa minuta, que seria originalmente de 30 e nunca, nem no primeiro dia, isso pôde ser cumprido. Obrigado por sua participação. Mas vamos lembrar que a exortação da palavra de Deus nesta caminhada que temos com Ele é: ande na sua presença e ser perfeito. Vigiem e orai, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Guarde esta lei da graça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. E até pode me convir, aqui é um adendo que eu estou pondo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O nome disso é santificação. E a Bíblia diz que a santidade convém à casa de Deus. O Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Estejamos juntos domingo, em nome de Jesus, 17h30, quando estaremos ouvindo a palavra no Salmo 25, se você já quiser lendo o Salmo 25, para se preparar para esta palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Estejamos juntos ali, domingo 17h30, ouvindo a palavra de Deus, nos ensinando na sua misericórdia infinita aquilo que convém à nossa fé. Alma sobrevivente. Esse é o tema que temos para domingo que vem, à luz do Salmo 25. Alma sobrevivente. Deus te abençoe, convide outros para participarem desta palavra, ou transmita para outros, compartilhe para outros, divulgue a palavra de Deus para edificação e cura da igreja destes nossos dias. Obrigado por sua companhia, em nome de Jesus. Amém.